Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Tragédias não têm aniversários. Lembrar a dor independe de calendários. Luto é uma coisa íntima, não se ostenta, carrega-se no coração. No ano passado, 2014, por força da data redonda, 50 anos, meio século, o Brasil reuniu-se para rememorar o início de um capítulo negro da nossa história, o golpe militar de 64. Seus contemporâneos reforçaram suas memórias e as novas gerações descobriram, de repente, que o passado não deve ser esquecido, a não ser quando não se teme repetir. As revelações e vinculações levantadas em março e abril não podem esperar até a próxima efeméride, mesmo porque, ao longo do ano passado, produziram-se fatos novos e a história é um processo dinâmico, continuamente amarrado e atualizado. Sobretudo porque, no intervalo, as avaliações e conclusões da Comissão da Verdade pedem contextualizações e continuidade. A série Chumbo Quente, reformatada e ampliada, embute dentro dela a proposta da história continuada, história viva, principalmente porque a imprensa, cujo papel, desgraçadamente, foi tão relevante para o golpe e a ditadura, também é um organismo vivo e, como tal, precisa ser permanentemente observado. Mas por que chumbo quente? Com uma liga de chumbo, Gutenberg fez os primeiros tipos móveis. Com chumbo, fundiam-se letras, palavras e ideias e também faziam balas e projéteis. Seu peso converteu o chumbo em sinônimo de opressão. Os 21 anos de chumbo não podem ser separados dos anos de chumbo quente, a aviltante censura que tantas deformações produziu em nossa sociedade. A mais grave dessas deformações é a ojeriza à diversidade, o horror ao pluralismo. A unanimidade, além de burra, foi a causadora desta tragédia. Vamos entender por quê. Tem que apurar o que aconteceu e fazer parte da história do Brasil, para as gerações que vêm aí, a verdade desse regime abominável. As Forças Armadas ficaram com essa mancha, com esse estigma, né, de que, quer dizer, assassinaram e torturaram violentamente pessoas em nome de alguns ideais políticos. O golpe não previa a ditadura militar, mas houve um processo que transformou o golpe em ditadura. A história política do Brasil se confunde com a história militar e ambas atropelam a história da imprensa. Até mesmo a independência tem sido fantasiada como façanha de soldados e o resultado é um tripé desigual, capenga, incluindo a proclamação da República. Até 1964, temos um total de 12 motins, vetos dos quartéis, golpes e contragolpes, com 4 derrubadas de chefes de Estado. A imprensa sempre tomou partido, sempre participou e sempre foi punida com empastelamentos, atentados e censura. Nunca havia conspirado. Então veio 64. Herdeiro do getulismo, João Goulart tem a imagem atrelada às reivindicações sociais e sindicais. Enquanto foi vice de JK, Jango sempre se relacionou bem com jornalistas e donos dos jornais. Quando Jânio Quadros renuncia em agosto de 1961, Jango está em viagem à China. Nem o próprio Jânio Quadros contava que ia renunciar. Ele renunciou por uma distração, um ato de distração, acreditou que ninguém ia acreditar, todo mundo acreditou, levou o pé da letra e o resultado foi o que se viu. O que aconteceu foi um ato de loucura do Jânio, seguido de uma perplexidade que se apossou da política. A presidência da República é ocupada pelo presidente da Câmara dos Deputados, instala-se uma crise política porque os ministros militares são contrários à posse do vice. O Jango não era da corrente que ganhou a eleição, era o contrário, ele era perdedor. Então essa inversão súbita abalou o país e o país ficou meio sem saber, sem saber o que fazer, qual era o caminho.
Diante da perplexidade que toma o país após a renúncia de Jânio Quadros, a maior parte da imprensa defende o respeito à Constituição e endossa a posse do vice. O Correio da Manhã tomou a posição, defendeu a legalidade da posse e assim se permaneceu, compreendeu? Até que realmente se concretizasse. Acompanhou todo o processo daquela viagem que ele fez da China para depois ir para o Uruguai, parece, e até que, de repente, ele entrou no Brasil e o Correio da Manhã sempre defendendo a posse legal. O Globo pede ao povo que aguarde tranquilamente a normalização da vida republicana e assegura que as Forças Armadas têm a situação sob controle. Abertamente anticomunista, o jornal, em pouco tempo, começará a questionar se Jango representa uma ameaça. O Diário de Notícias, com enorme penetração no meio militar, também levanta a bandeira da Constituição, mas desconfia da capacidade de governo de Jango. O Estado de São Paulo é mais radical. Contrário à posse de Jango, pede a convocação das Forças Armadas para evitar golpes subversivos. Em 61, a própria Rede da Legalidade, liderada pelo Leonel Brizola, tinha esse argumento fundamental, que era um argumento que demonstrava a absoluta inconstitucionalidade e ilegalidade da ação dos ministros militares, porque se o presidente renuncia, assume o vice, ponto final, não há como discutir isso. O Congresso aprova uma emenda que garante a posse de Goulart sob a condição de que o regime passe a ser parlamentarista. A imprensa vê a solução como uma demonstração de maturidade da democracia brasileira, mas alguns jornais são contrários ao novo sistema. Vim trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Jango é empossado com poderes limitados. Vai fazer tudo para recuperar o poder total e o plebiscito de 1963 para a escolha de regime de governo será o seu primeiro desafio. Jango sabe explorar as razões da inoperância do executivo. O argumento convence a grande imprensa, que logo esquece o charme do parlamentarismo e embarca num retorno ao velho presidencialismo. Um dos maiores presentes oferecidos a João Goulart, naquele momento, foi a oportunidade de calar Carlos Lacerda. Neste velho e sóbrio sobrado construído na Rua do Lavradio, no centro do Rio de Janeiro, estava a Tribuna da Imprensa, o jornal derrubador de presidentes. Eu fui testemunha e mensageiro de um grande presente oferecido pela grande imprensa ao presidente Jango. Diante da difícil situação financeira em que se encontrava, o Jornal do Brasil comprou de Carlos Lacerda a sua fogosa Tribuna da Imprensa. Fui incumbido de fazer a transição entre a velha equipe e a nova que deveria chegar. Recomendação expressa: o habitual artigo de Carlos Lacerda não poderia ser publicado. Em junho de 62, vinha a este prédio para fazer a transição. Na redação encontrei dois formidáveis jornalistas, Itamar de Freitas e Zuenir Ventura. O único problema, o artigo de Carlos Lacerda com a habitual fúria contra Jango. Fui ao diretor do jornal, Sérgio Lacerda, e lhe passei a recomendação dos novos proprietários. Lacerda, não. Mas a nova Tribuna, sem Lacerda, não deu certo. E o jornal o revendeu a Hélio Fernandes. Essas duas operações foram financiadas pelo Banco Nacional, em cuja direção estava o banqueiro e mecenas José Luiz Magalhães Lins, que comandava o comitê pró-presidencialista de Jango. Mas a nova Tribuna sem Lacerda não deu certo. E pouco tempo depois, o JB revendeu a Tribuna para o jornalista Hélio Fernandes.
João Goulart tem a aprovação da maior parte dos jornais durante os primeiros meses do mandato. Até mesmo críticos da política de Vargas, como o Diário Carioca e o Diário de Notícias, mudam de tom e apoiam Jango. Nós devemos lembrar que os jornais tinham uma isenção fiscal de praticamente 70% na importação de papel, né? E o Jânio Quadros tinha cortado essa isenção, né? Então, os jornais tiveram prejuízos enormes, tiveram que assumir esse 70% a mais para comprar papel no exterior. E o Diário Carioca apoiou João Goulart, inclusive uma forma de obter recursos do Banco do Brasil para se manter. Da mesma forma, o Diário de Notícias. A mais importante bandeira do governo é o projeto das reformas de base, que causa desconforto nas classes dominantes. O carro-chefe é a reforma agrária, que os jornais simpatizantes não conseguem engolir. O homem do campo, esquecido e abandonado durante séculos, vê surgir no horizonte de nossa terra uma esperança de melhores dias. Cresce o medo de que o Brasil siga o exemplo de Cuba e se torne comunista. Recuperado o poder, Jango não consegue exercê-lo, pressionado pelos setores mais radicais. A partir do momento que o João Goulart passa a concentrar poderes de um presidente, de chefe de Estado e de chefe de governo, ele se torna um alvo muito maior das críticas da oposição e, ao mesmo tempo, a gente vai ter algumas dificuldades econômicas de crescimento, de inflação, e que vão ser atribuídas, obviamente, a ele. A radicalização política é agravada em setembro de 63 com a revolta dos sargentos em Brasília. O movimento reivindica o direito de sargentos, suboficiais e cabos exercerem mandato parlamentar, o que contraria a Constituição. Para a oposição, o presidente não é suficientemente firme ao enfrentar a revolta. A trégua na tribuna da imprensa dura pouco. O jornal volta a ser o adversário mais combativo de João Goulart desde o início do mandato. O jornal de Carlos Lacerda o acusa de convulsionar a sociedade, articular um golpe para permanecer no poder e favorecer amigos em negócios com o governo. No início de outubro, Jango é convencido a calar o governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Malogrado o plano de prendê-lo, Jango tenta intervir no estado da Guanabara, impondo o estado de sítio. Não encontra respaldo nem no seu próprio partido, o PTB. O Jango, sentindo que ia ser derrotado, se retirou. Retirou a proposta. Mas ali ficou muito evidente que ele namorava a hipótese da permanência do poder com instrumentos de exceção. Confronto aberto, ostensivo. A imprensa está alinhada contra o governo. As agências de notícias pagavam o dobro do preço do espaço para o que fosse contra o governo Jango, através de anúncios. E sei da influência que era exercida através das agências de notícias, das agências de publicidade. A Última Hora é a última trincheira pró-Jango e dá amplo espaço aos seus projetos. Reforça o apoio popular às mudanças e denuncia a movimentação da oposição para derrubar o presidente antes que as reformas fossem executadas. 50 anos atrás, eu tenho a impressão que a imprensa era muito menos hipócrita do que é hoje. Você vê que os jornais eram ideologicamente bem mais definidos do que são hoje. Enquanto os jornais de hoje se preocupam em terem uma definição econômica e ideológica muito escondida, para o pobre do leitor não perceber que está sendo traído, naquele tempo os jornais eram abertamente a favor ou contra. A Última Hora era um jornal a favor do João Goulart. E não escondia isso, já tinha sido a favor de Getúlio Vargas. Foi, vamos dizer assim, parte do pivô da morte de Getúlio Vargas. E quando o Jango assumiu a presidência, finalmente, depois de uma luta
incerta e não sabida, a última hora deu todo o apoio ao Jango. O Samuel era visto até como uma espécie de eminência parda do governo do Jango. Portanto, tudo que o Jango queria fazer, inclusive as reformas de base, que são vistas como as causas verdadeiras desencadeadoras do golpe, a última hora deu o apoio mais completo possível. O Diário Carioca centra a cobertura nos benefícios das reformas e no esforço do Executivo para promover as alterações constitucionais que viabilizam o projeto. Não há jornais moderados tentando esvaziar a radicalização. Não acalma os ânimos a ideia do governo de iniciar uma série de grandes manifestações populares em vários pontos do país para forçar a aprovação das reformas de base. O primeiro comício será na Central do Brasil, coração do estado da Guanabara, onde Jango, pouco antes, tentara intervir. Não receio de ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar, e tenho proclamado e continuarei proclamando em todos os recantos da pátria, a necessidade, trabalhadores, da revisão da atual Constituição da nossa República, que não atende mais aos anseios do povo. Eu me lembro, na Avenida Rio Branco, no dia do comício, 13 de março, aquele pessoal todo, aquela multidão compacta, passasse rumo à Central do Brasil, onde ia haver o comício. Passavam uma agressividade terrível, acenando para o Jornal do Brasil com ameaças, o que era natural, o clima político estava exaltado. O Jango ele vai migrando devagar e sempre para uma posição em que ele já deixou de ser um líder que estava defendendo a legalidade para líder, sobretudo a partir de 64, para líder de um movimento que tomava um caráter ofensivo. A tribuna denuncia a convulsão das massas durante o discurso da Central e acusa o presidente de querer se reeleger. Partidário da reforma agrária, o Correio da Manhã critica a radicalização, tanto da direita como da esquerda. Defende as reformas de base, mas diz que o governo promove intranquilidade institucional ao agir de forma leviana e demagógica. O Correio da Manhã chegou, inclusive, a apoiar as reformas de base que ele anunciou no início. Mas foi chegando um momento em que começou a se radicalizar e perder assim, um pouco o rumo do controle do governo. E aí, então, criou aquele clima, aquele ambiente assim, realmente convulsionado, tá entendendo? Que assustou o Correio da Manhã. O Correio da Manhã começou a sentir, então, que o Jango estava perdendo as rédeas do poder, compreendeu? Há muito medo de que aquelas reformas, se fossem implementadas, iriam mudar completamente o Brasil, virar o Brasil pelo avesso. Era um conglomerado muito heterogêneo e o que cimentava esse conglomerado, né, da espada, da cruz e do dinheiro, né, e com os segmentos populares, as marchas da família com Deus pela liberdade, foi um grande movimento de massas no Brasil. Então o que cimentava aquilo tudo era o medo. Olha só o nome que eles deram para a marcha. Marcha com Deus e pela família. Ela botou 500 mil pessoas na rua em São Paulo. Você vê que a insatisfação da classe média, especialmente, era muito grande quanto o governo João Goulart. A imprensa, ela entrou muito porque ela foi contaminada por isso. Ela tinha receio. Jornais progressistas acabaram entrando no processo golpista. Alguns, inclusive, apoiaram para logo depois sair fora. Uma nova revolta nas bases das Forças Armadas contribui para isolar o governo. Concentrados na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no Rio, integrantes da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais comemoram o aniversário da entidade, considerado ilegal. 2.000 revoltosos são liderados pelo cabo Anselmo. Jango se recusa a punir os marinheiros.
o Correio da Manhã alerta para a necessidade de acabar com a intranquilidade causada por medidas demagógicas. Pede que as reformas de base não sirvam de pretexto para uma série de aventuras que poderão conduzir a quarteladas e à guerra civil. Era um embate entre a Última Hora, de um lado, o Globo do outro. O Correio da Manhã não era, quer dizer, era aquele jornal mais intelectualizado, e o Jornal do Brasil eram os jornais que estavam contra o governo, evidentemente estavam contra o governo Jango, mas não tinham nem a radicalidade golpista da Marcha com Deus e a Família que o Globo patrocinava, e nem tinham o grau de combatividade, quer dizer, não estavam no contraponto da Última Hora. A Folha de São Paulo vê na constante insubordinação das Forças Armadas um fator importante para o agravamento da crise do governo João Goulart. Em meio à crise, a tribuna da imprensa não dá descanso ao governo e explora a quebra da hierarquia nas Forças Armadas e a tensão entre governo e militares. Também era estranho o repentino aparecimento do Cabo Anselmo como líder dos marujos e as diferenças entre a sua retórica articulada com a dos companheiros. O Cabo Anselmo era claramente uma pessoa infiltrada na Associação de Marinheiros e Fuzileiros, porque tudo que ele fazia, ele radicalizava, a palavra dele era tendente para irritar os militares. Toda a intenção daquilo. Ele esteve lá em Pernambuco, fez uma palestra para todos os funcionários da Sidânia, modéstia à parte, acabou a coisa, nós estávamos ouvindo, eu virei para os companheiros e disse, esse cara é da polícia. A combalida base militar do governo, João Goulart, rui definitivamente em 30 de março. Como convidado de honra, o presidente vai a uma reunião da Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar, no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro. A presença do presidente é vista pela cúpula militar como provocação. Para grande parte da mídia, é o último ato do governo Jango. Achar que a mídia tem só um papel de observador e registra a história é muito difícil de imaginar nos grandes momentos, porque ela desempenha um papel fundamental sobre o senso comum, que é a maior parte da população, que é aquela que não está no comício, que é aquela que não está na militância, mas é aquela que constitui a massa crítica eleitoral e a massa crítica da base social. O governo Jango só investe contra a imprensa uma única vez. No dia 31, às vésperas do golpe, o contra-almirante Cândido Aragão tenta intimidar os jornais com a sua habitual truculência, sem o conhecimento de Jango. Acompanhado por 30 praças, paralisa a redação do Globo e sitia o prédio. Empunhando uma metralhadora, vai ao gabinete da direção e avisa que suas ordens devem ser cumpridas. O jornal não circula no dia seguinte. Outro grupo toma a tribuna da imprensa, onde Aragão passa algumas horas. O Diário de Notícias também recebe a visita do contra-almirante. Aqui na Biblioteca Nacional estão arquivadas as coleções do Jornal do Brasil, jornal que foi invadido no dia do golpe. Na tarde do dia 31 de março, um pelotão de fuzileiros navais, em uniforme de combate e pesadamente armado, chegou ao velho prédio do JB na Avenida Rio Branco, deu alguns tiros para o ar. Queriam os cristais usados nos transmissores da emissora para tirar a rádio do ar. Não acharam. Enquanto isso, o Conselho Nacional de Telecomunicações, o CONTEL, informava às rádios e às TVs que o governo federal não admitirá notícias falsas ou alarmistas. O Correio da Manhã dá um ultimátum ao presidente com 2 editoriais publicados na primeira página, que entram para a história política do país. Ele se comportou de maneira a encontrar uma saída para o Jango. O Correio da Manhã concluiu que o Jango já não tinha mais condições de
governar, então propôs ou a renúncia dele ou que o Congresso fizesse o impeachment dele, compreendeu? Os contundentes textos são escritos pelo grupo de editorialistas comandados pelo veterano Otto Maria Carpo e aprovados pela dona do jornal, Niomar Muniz Bittencourt. Eu colaborei porque o Edmundo Muniz, que estava como redator-chefe, ele me telefonou e disse, olha, eu quero ler para você tomar conhecimento. Ele leu para mim, eu disse, está muito bem, tá, concordo, é o espírito do Correio da Manhã de combater violentamente o João Goulart. Então eu tirei 2 ou 3 coisas, mudei uma vírgula só. O Edmundo Muniz captou a coisa e o conteúdo propriamente dito veio do Carpo, entendeu? Veio do Carpo. Não foi uma análise política, foi realmente um panfleto, entendeu? Na madrugada do dia 31, tropas deixam Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Eu recebi um recado do Darcy, porque eu estava na Câmara, que ele queria falar comigo com urgência. O Darcy, então, me disse, olha, Marco, a situação está terrível e a reação vai dar o golpe e nós vamos perder. E só há uma solução, não é? Eu falei, qual é a solução? E aí o Darcy disse assim, não, está aqui, foi ele que nos apresentou, o Alencar, e ele vai fornecer a vocês algumas metralhadoras para se tomar uma posição que é a única que poderá evitar o golpe, que seria a prisão da liderança reacionária política, né? Inclusive de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu levei um susto e por sorte, eu fiquei calado e aí o Schettini e esse Walter Ribeiro disse, mas isso é uma loucura, isso não se faz, não é assim que nós vamos... A nossa luta é uma luta diferente. E eu então perguntei ao Darcy, mas se você acha que isso é uma solução, por que o coronel Alencar, então, não toma essa medida? Aí o Darcy viu que eu estava contra, nós estávamos contra, e desconversou. Mas ele disse, você vai pagar por isso. A base militar de João Goulart não reage e o presidente é incapaz de articular resistência ao movimento militar. A Câmara dos Deputados declara vaga a presidência da República. E essa sessão da Câmara foi inesquecível, porque o Doutel de Andrade, que era o líder do governo, né, estava discussando, também dizendo que esse golpe não ia adiante, porque os militares estavam com Jango, não sei o quê, quando o Adalto Lúcio Cardoso pediu uma parte. Aquela elegância do Adalto. Por favor, Vossa Excelência, eu queria dar uma parte. Não dou a parte ao denista nenhum. E continuou falando. O Adalto insistiu. 00:02, já estamos 1º de abril, pode falar à vontade, deputado. Gozando. Aí o Adalto disse, eu queria avisar aos meus colegas da bancada do governo que o general Amaury Cruel já aderiu ao movimento militar e que o presidente João Goulart está saindo do país. Era isso que eu queria dizer, senhor deputado. Aí deu aquela loucura, inclusive nós saímos correndo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. O presidente João Goulart, ao chegar ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, conversou com o general Ladário Telles, que lhe disse não haver condições mais de resistência. Ele resistiria, mas não garantia a vitória. Jango
tomou o avião, passou por outra fazenda dele e depois foi para o Uruguai. Ele sabia que não adiantava, que o golpe viria, os americanos não intervir, seria uma sangreira, o nome que ele usou. Ele disse, não, Muniz, não dava para resistir. Seria uma sangreira. Sim, o Brasil seria arrasado, desindustrializado, a mortandade imensa. Os americanos estavam dentro do Brasil. Nós, o PCB, éramos oposição ao Jango. Eu lutei contra aquilo, mas aquilo dominou o plenário do Comitê Central. Portanto, mesmo aqueles que combatiam o golpe de Estado não tinham uma posição correta, porque naquele instante o que nós deveríamos fazer seríamos assumir uma posição frontal de defesa do Jango. Mas não. Surgiu, então, vários argumentos. O Jango está conciliando, é um conciliador, ele não é um revolucionário. Essa ilusão foi o grande erro da esquerda. A articulação para derrubar o presidente encontra abrigo em um dos jornais mais tradicionais do país, o Estado de São Paulo. Os mesquitas, os donos do jornal, conspiraram para derrubar o Jango. Isso começou com o Júlio Mesquita Filho, que na época era um dos diretores do jornal. Havia reuniões, inclusive, de civis e militares na casa dele. E havia também na casa do Rui Mesquita. A partir de agosto de 1961, os repórteres que cobriam as Forças Armadas, sem perceber, passaram por um intenso treinamento técnico. Antes, cobriam as solenidades, cobriam os discursos. Neste final de março de 64, eles já eram experts em questões militares. Aqui no Forte Copacabana, pela farda das sentinelas, percebia-se o que se passava no interior dos quartéis. A movimentação dos blindados era crucial. Os tanques só saíam da Vila Militar em situações extremas, muito graves. Na manhã de 31, tudo apontava para o regime de prontidão máxima. Mas quem nos deu a notícia da descida da tropa mineira do general Olímpio Mourão Filho foi o repórter Márcio Moreira Alves, que, embora trabalhasse para um concorrente, Correio da Manhã, era uma pessoa muito querida por todos. Entrou na redação excitadíssimo, quase aos berros, dizendo: "Titio telefonou, Minas está descendo, já estão em Juiz de Fora." O titio era Afonso Arinos de Melo Franco, recém-empossado no cargo de ministro do Exterior do governo de Minas. Dias depois, quando a quartelada assumiu-se como ditadura, Márcio estava na oposição. No dia 2 de abril, o país já está mergulhado no regime militar que duraria 21 anos. Em poucos dias, Castelo Branco é eleito pelo Congresso Nacional. Eles aí já tentam levar a cabo seus desígnios através de uma argumentação supostamente legal, constitucional. E daí toda essa preocupação que houve no golpe de encontrar uma forma aceitável do ponto de vista constitucional. A posse do Ranieri Mazzilli, a eleição pelo Congresso do Castelo Branco, aquele ato institucional com uma aparência de juridicidade, tudo isso denota uma preocupação com o erro que foi cometido em 61. Conseguiu-se atrair para o movimento golpista os principais chefes militares, Castelo Branco, Costa e Silva, enfim, e tomar o poder sabendo que não havia facções militares que competiriam entre si. O que é surpreendente é que o golpe não foi o golpe foi o início de um outro governo. A rigor, a ditadura militar, ela não estava contida no golpe. Ficou claro que o golpe tinha sido vitorioso e
e as medidas reacionárias tomadas pelo governo foram imediatas. O meu apartamento, por exemplo, foi invadido nesse mesmo dia. Outros deputados também foram presos, embora dispondo da imunidade parlamentar. A liderança progressista de Brasília só pensou numa coisa, em se asilar nas embaixadas existentes em Brasília. A grande discussão era essa: para que embaixada nós vamos? Quer dizer, não havia condições de lutar. Eu então disse: olha, eu não vou para embaixada nenhuma, eu tenho experiência de luta clandestina, eu vou participar na luta clandestina, não é, do Partido Comunista, porque eu tenho experiência de luta clandestina e sei que a nossa posição é ficar aqui, não é para ir para o exterior. Com o golpe, os últimos pilares de sustentação do governo Jango são atacados pelas alas mais radicais. Ao som do hino nacional, o prédio da União Nacional dos Estudantes é incendiado. Naquela época, eu era presidente do Centro Popular de Cultura da UNE, o CPC, né? Eu peguei o telefone, liguei imediatamente para o Vianinho, que era uma das principais figuras do grupo, e para ver o que a gente deveria fazer, né? Em face daquilo, daquela notícia, e que ele apurasse direito e tal. E combinamos que iríamos convocar a intelectualidade de esquerda, os artistas, etc., das várias áreas, de música, de teatro, de cinema, para nos reunirmos na sede da UNE, que era onde funcionava o CPC, para discutir o assunto e também tomar uma posição diante do que estava acontecendo. A redação da Última Hora é depredada. Munidos de pedras e paus, grupos antijanguistas tomam a garagem do jornal, disparam tiros e incendeiam carros. Quando eu cheguei na Última Hora, voltando de Juiz de Fora, e entrei na redação, quem estava no comando da redação era o diretor de redação Moacir Werneck de Castro, a quem eu perguntei. Eu disse: olha, eu estou com um material muito interessante dos acontecimentos de Juiz de Fora. O que você quer que eu faça? Ele falou: você não faz nada não, vai embora para casa, porque o Carlos Lacerda está na TV Rio concitando o pessoal a vir quebrar a Última Hora. O que eu fiz? Escrevi a matéria, juntei o filme e botei numa gaveta. Quando eu estava descendo, que eu cheguei na Praça da Bandeira, eu encontrei com a turma que tinha vindo quebrar a Última Hora. A Tribuna da Imprensa não esconde seu apoio ao movimento golpista. Comemora a queda de Jango e destaca a atuação do governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. No começo, a visão de todo mundo, inclusive minha, era deturpada. Realmente, eles lançaram a ideia de que o país estava à beira de cair no regime comunista. Então, fizeram aquela passeata com Deus pela família, a marcha para a família e tudo mais. A edição de 1º de abril, nós ficamos, como todo mundo, nós não sabíamos bem o que era. Nós não sabíamos bem, ninguém sabia bem o que era. Todo mundo apoiou, não apoiou, depois todo mundo ficou contra, não ficou contra, quer dizer. Então, muita gente apoiou depois, muita gente apoiou muito, cresceu muito, enriqueceu muito, ganhou muitos canais de tudo. O vespertino muda de tom a partir de julho, quando Carlos Lacerda critica a prorrogação do mandato de Castelo Branco e passa a exigir eleições para o ano seguinte. A Tribuna diz que o movimento militar está desmoralizado e se coloca claramente na oposição. Muita gente, inclusive, a meu ver, aceitou aquela derrota imaginando que, quando a poeira baixasse, as coisas se restabeleceriam. Inclusive, muitos políticos de direita estavam convencidos que as eleições presidenciais de 1965 seriam preservadas. Isso, inclusive, fez parte do acordo que o Castelo Branco fez com o JK. O JK mobilizava o PSD para apoiar o Castelo com o compromisso da manutenção das eleições de 65.
E muita gente que aceitou a derrota aceitou, não vou lutar porque se eu lutar eu vou perder. E no final das contas essa coisa toda vai se restabelecer e no ano que vem as coisas voltam à normalidade. Grande parte, inclusive, da intelectualidade pediu, que eram pessoas de mais de direita, pediram a vinda dos militares para restabelecer a ordem, não para impor uma ditadura. Depois que os militares assumiram o poder, eles resolveram permanecer no poder. E começa o período da censura, das prisões arbitrárias, né? Isso vai levando os jornais a se afastarem dos militares. A Folha de São Paulo, opositora do presidente desde o impasse da posse, apoia a derrubada de Jango e relembra que advertiu que a postura do presidente, ao se aproximar dos setores mais radicalizados, deflagraria uma profunda crise político-militar. O jornal endossa a decretação de um ato institucional. Para o jornal, os militares restabeleceram a ordem e a legalidade. O Globo segue a mesma linha e respira aliviado com a saída de Goulart. Graças aos militares, o país está a salvo da comunização. Roberto Marinho, desde de manhã cedo, estava informado de que estava havendo uma revolução. Mas esqueceu-se, ou não quis, falar para os seus repórteres. Ficou fechado lá na sala dele, até que a secretária dele veio na minha mesa e disse: o que está havendo em Juiz de Fora? Eu disse: acho que nada, né? Ela disse: liga o rádio aí porque tem alguma coisa em Juiz de Fora. E aí é que nós começamos, já ao entardecer, a ligar o rádio, pegar em ondas curtas emissoras de Juiz de Fora que estavam naquela euforia, né? Dizendo: Juiz de Fora, capital revolucionária do Brasil, os generais Mourão e Guedes estão na rua, estão já descendo sobre o Rio de Janeiro. Mas foi uma perplexidade geral, porque ninguém sabia de nada. O Globo vê com entusiasmo a rápida vitória do movimento sem derramamento de sangue e diz que a revolução triunfante deve impedir a infiltração de agitadores comunistas na vida pública. À noite eu trabalhava no Globo, no jornal. Eu lembro que um colega falou: os nossos tanques estão avançando. Eram os tanques que iriam de São Paulo para enfrentar o Jango. E não eram os meus tanques. Eu estava torcendo, na verdade, pelo Jango e contra os militares, contra aquela ameaça de golpe. Contrariado por ter um artigo contra Carlos Lacerda vetado, Gilles Lepouge, correspondente do Estado de São Paulo em Paris, pede demissão logo depois do golpe. Lacerda é amigo de longa data da família Mesquita. O jornal não aceita a demissão de Lepouge e a celeuma vai parar nas páginas da publicação. Carlos Lacerda, que estava, acho, na Roma, voltou para Paris e no aeroporto de Orly ele falava com os jornalistas franceses. Então, todo mundo compreendeu muito bem que havia qualquer coisa que está se fazendo lá, uma espécie de golpe. Eu disse ao jornal: não vou falar daquela conferência da imprensa do Carlos Lacerda, porque, primo, não gosto muito daquele personagem. O jornal me disse: mas você tem que fazer isso. E pouco tempo depois, alguns dias apenas, eu aprendi aqui o golpe. Então, amigos do Brasil, do jornal, aliás, de São Paulo, me disseram detalhes sobre isso e compreendiam que estava verdadeiramente um golpe militar e de tendência fascista. Ora, isto eu não posso aguentar. Aí o Rui, por consideração a ele, pela amizade que tinha a ele, mandou um telegrama dizendo que por que não tinha publicado a entrevista do Lacerda. Aí o Lepouge escreveu uma carta ao Rui
em que dava as razões dele e o Rui respondeu, o doutor Rui Mesquita respondeu com outra carta 4 vezes maior. Ele me mandou aquele telegrama para me dizer: a direção não aceita a demissão de você, mas de todo modo você tem que esperar o número de domingo, o próximo número do Estado de São Paulo. Vamos responder publicamente à demissão de você. Os Mesquitas, o Rui Mesquita defendia o movimento e falava que era uma coisa para durar pouco. Ele fez talvez 10, 15 páginas, com grandes conceitos, aliás, a revolução, a praxis, a ideologia, o comunismo, coisas assim, muito bem, mas muito alto. E no final da carta dele, ele dizia, então, pedimos a você de não ficar demitido, mas você tem que saber, aliás, você sabe já, porque tem a lembrança da história do Estado de São Paulo, que no dia onde vai ter uma ataque ao direito do homem, o Estado vai passar na oposição. O Estado rompeu no ano seguinte, em 65, quando o Castelo Branco, que prometia, ele esperava devolver o poder aos civis com as eleições de 65, então ele se retiraria e o movimento convocaria eleições diretas para eleger um candidato, certamente de confiança, mas civil. O JB não era um jornal de colunistas, era um jornal de informação. Na página de opinião, 3 editoriais de responsabilidade da direção da empresa. Ao lado, artigos de Tristão de Ataíde e Barbosa Lima Sobrinho, que opuseram-se ao golpe desde os primeiros momentos e jamais foram censurados pela direção. Eram instituições intocáveis. Por isso, em abril de 65, respondendo a um protesto de Tristão de Ataíde, Castelo Branco, já como presidente, telefonou para oferecer satisfações. O pensador agradeceu ao presidente num bilhete manuscrito. A extensão da cobertura daqueles 19 dias e a necessidade de oferecer ao leitor uma conexão entre tantos episódios sugeriram um complemento em formato de livro, capaz de reproduzir o clima trágico que se prenunciava. O título foi emprestado por Shakespeare, com trechos da tragédia Júlio César inseridos no final. Os relatos vão até 15 de abril. O livro saiu no início de maio. O perfil de Jango, escrito por Antônio Calado, é arrasador. Eu acho muito severo com o João Goulart. Mas, se a gente lê direito, os pecados de João Goulart eram muitos também. Mas, evidentemente, que apontar pecados de João Goulart não significa querer uma ditadura militar. Longíssimo disso. Enquanto nos dias seguintes a imprensa só comemora os triunfos da quartelada, o Correio da Manhã também denuncia os arbítrios e a ditadura. No próximo programa, você vai ver como foi a resistência de um grande jornal. Onde é que a imprensa errou? Errou ao ignorar que estávamos diante de uma crise política. Errou ao submeter-se a um cronograma militar sem dar chance para recuos, ajustes, negociações. Jango tinha ao seu lado vozes e forças moderadas. A pressa e o engajamento não deixaram que fossem ouvidas. A grande imprensa impregnou-se com o clima do manda-brasa que tanto criticava nos radicais próximos ao presidente. Os 2 editoriais na capa do Correio da Manhã, que sinalizaram o início da operação militar, foram disparados por quem não entende de política ou não entende de jornalismo. Antes do ultimato, entre o basta e o fora, não se ofereceram opções. E em seguida, quando o Correio da Manhã deu a entender que não concordava com a violência e não admitia uma ditadura,
o mínimo de solidariedade corporativa teria abortado o ímpeto da linha dura comandada por Costa e Silva. Com hipóteses não se faz história, nem se evitam tragédias. No próximo episódio, chumbo ainda mais quente. Boa noite.